o início e o fim dos dias semanais. O objetivo desta análise não é afirmar se deve ou não guardar o sábado do sétimo dia, e sim, provar que o dia não começa no pôr do sol. Os movimentos religiosos que focam apenas na observância incondicional do sétimo dia da semana como sábado e a incapacidade de Cristo de salvar a pessoa sem a guarda deste dia, usam o seguinte texto para determinar o início e fim do dia do sábado do sétimo dia: em sábado de descanso vos será, então afligireis as vossas almas, aos 9 do mês à tarde, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. LV 23:32. Neste caso específico estaria Deus fazendo referência ao sábado do sétimo dia como as religiões dão a entender? Lendo com honestidade o texto, podemos observar alguns pormenores que jogam por terra a teoria fundamentada neste texto que o sábado do sétimo dia começa no pôr do sol de cada sexta-feira e termina no pôr do sol do sétimo dia. Antes quero salientar que, não estarei afirmando ou não se deve ser guardado ou não. Para que fique entendida esta questão, precisamos entender que o sábado não é o sétimo dia e que o sétimo dia não é o sábado. O sétimo dia foi apenas designado apenas com um dos sábados bíblicos. Guardar ou não é outra questão que não será abordado neste tópico. A palavra sábado, que significa descanso, não define o dia, mas o sétimo define que é um dia de descanso. Primeiro, as solenidades convocadas e determinadas aos israelitas são convocações santas. Fala aos filhos de Israel, e dize-lhes: nas solenidades do Eterno, que convocareis, serão santas convocações, estas são as minhas solenidades. Levítico 23, em versículo 2. Segundo, apenas determina o sétimo dia como dia de descanso sem determinar início no pôr do sol, e o mais determinante neste texto é que o sábado deve ser guardado na morada da pessoa, ou seja, o trabalhador não mora no local de trabalho e muito menos na cidade a qual ele está em visita. 6 dias trabalho se fará, mas o sétimo dia será o sábado do descanso, santa convocação, nenhum trabalho fareis, sábado do Eterno é em todas as vossas habitações. Levítico 23, em versículo 3. Terceiro, o tempo determinado e especificado a seguir deixa de fora o descanso do sétimo dia. São referenciadas várias datas sem a menção de um dia semanal em específico, mas que qualquer dia da semana seria um sábado pascual. No mês primeiro, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Eterno. Levítico 23, em versículo 5. Quarto, o primeiro dia da festa da Páscoa é um sábado, independentemente do dia da semana que cair. No primeiro dia tereis santa convocação, nenhum trabalho servil farei. Levítico 23, em versículo 7. Quinto, no primeiro dia da semana conhecido atualmente como domingo, este dia é o dia que o sacerdote movia os primeiros frutos que representa Cristo, ou seja, é o dia que Cristo é apresentado como a primícias para Deus, é o dia de Cristo e jamais o dia do diabo representado pela besta como tem sido apresentado pelas religiões. E ele moverá o molho perante o Eterno, para que sejais aceitos, no dia seguinte ao sábado o sacerdote o moverá. Levítico 23, em versículo 11. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. Mas cada um por sua ordem, em Cristo as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. 1 Coríntios 15, em versículos 20 e 23. Sexto, após terminar o sábado do sétimo dia, devem ser contados 50 dias para apresentar uma oferta nova de alimento para Deus, ou seja, neste dia de domingo que é o primeiro dia da semana aconteceu estes eventos. Primeiro, Cristo nosso alimento foi apresentado como o primeiro fruto diante do Criador. Segundo, Cristo nosso alimento, o pão que desceu do céu foi apresentado ressuscitado para Deus. Terceiro, neste dia, 50 dias depois do sábado do sétimo dia foi o dia de Pentecostes que caiu em dia de domingo, cumprindo à risca estes textos conforme ordenado por Deus. Depois para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Até o dia seguinte ao sétimo sábado, contareis 50 dias, então oferecereis nova oferta de alimentos ao Eterno.
Levítico 23, em versículos 15 e 16. A partir do versículo 19 começa a orientação como seria o dia do grande perdão, também conhecido como o dia da expiação. Primeiro, o dia da expiação era um sábado independentemente do dia da semana que caísse. E naquele mesmo dia pregoareis que tereis santa convocação, nenhum trabalho servil fareis, estatuto perpétuo é em todas as vossas habitações pelas vossas gerações. Levítico 23, em versículo 21. Segundo, o primeiro dia do sétimo mês é um sábado e é o único dia de descanso que a palavra de Deus refere-se como sendo um dia memorial. Neste caso, os sabatistas mentem ao afirmarem que o sábado do sétimo dia é o memorial da criação por não ter tal citação dentro das Sagradas Escrituras. Fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês sétimo, ao primeiro do mês, tereis de sábado de descanso vos será, então afligireis as vossas almas, aos 9 do mês à tarde, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. Levítico 23, em versículos 30 e 32. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para sua própria perdição. Segundo Pedro 3, em versículo 16. Horas do sábado relacionado no tempo de Cristo. Existe alguma prova escriturística de que o sábado do sétimo dia nos dias de Cristo, quando esteve na terra, começava no pôr do sol de sexta-feira? Primeiro, a hora sexta nos dias de Cristo hoje é conhecido como meio-dia nos dias atuais, e a hora nona como 3 horas da tarde. Antes do meio-dia até as 3 horas da tarde houve trevas em todo o planeta Terra. Como aconteceu é mistério de Deus e jamais houve explicação palpável por parte da ciência ou das religiões. Estes acontecimentos foram realizados na quarta-feira, ou seja, no quarto dia semanal, que era a preparação para o sábado pascal que caiu na quinta-feira. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, escurecendo-se o sol. Lucas 23, em versículo 44. Esta reunião dos príncipes dos sacerdotes com os fariseus foi realizada na quarta-feira que antecedia o dia do sábado pascual na casa do governador. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos. Mateus 27, em versículos 62 e 63. Segundo, a quarta-feira é conhecida como sendo o dia da preparação para a guarda do sábado da Páscoa. Quando amanhecia, ou seja, quando o sol estava nascendo pela manhã de quinta-feira é que realmente começa o sábado pascual. Sendo assim, o sábado do sétimo dia não começa no pôr do sol de sexta e sim ao nascer do sol da noite anterior ao sábado. Na noite de quarta-feira as mulheres fizeram suas compras e quando estava começando o nascer do sol elas repousaram conforme o mandamento é o que diz as Sagradas Escrituras. Sendo assim, os sabatistas estão errados por não darem crédito às palavras do Espírito Santo. E era o dia da preparação, e amanhecia o sábado. E as mulheres, que tinham vindo com ele da Galiléia, seguiram também e viram o sepulcro, e como foi posto o seu corpo. E, voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram, conforme o mandamento. Lucas 23, em versículos 54 e 56. Terceiro, no tempo dos patriarcas o dia não terminava no pôr do sol. Este episódio ilustra bem quando as duas irmãs dialogam sobre os acontecimentos, afirmando uma delas que a noite anterior pertence ao dia que antecedeu, ou seja, o dia começa no nascer do sol e jamais no pôr do sol, como os pastores têm tocado na mente de quem não conhece a palavra de Deus. E deram de beber vinho a seu pai naquela noite, e veio a primogênita e deitou-se com seu pai, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E sucedeu, no outro dia, que a primogênita disse à menor: em vez aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai, demos-lhe de beber vinho também esta noite, e então entra tu, deita-te com ele, para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. Gênesis 19, em versículos 33 e 34. Quarto, este é outro texto que prova que o dia começa no nascer do sol, no domingo bem cedo, ou seja, assim que nasceu o sol as mulheres foram ao sepulcro para ungir o corpo de Cristo.
E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e algumas outras com elas. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro. No primeiro dia da semana, muito cedo, dirigiram-se ao sepulcro com os aromas que haviam preparado. Lucas 24, em versículo 1. Início do dia na criação. O dia semanal na criação teria começado no pôr do sol ou no nascer do sol? Para entendermos, vamos analisar todos os textos referentes à consumação dos dias originados no princípio. Primeiro, como podemos observar neste texto, passou o período da tarde até o amanhecer, no amanhecer é que começou o dia seguinte. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. Gênesis 1, em versículo 5. Segundo, como podemos observar neste texto, passou o período da tarde até o amanhecer, no amanhecer é que começou o dia seguinte. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. Gênesis 1, em versículo 8. Terceiro, como podemos observar neste texto, passou o período da tarde até o amanhecer, no amanhecer é que começou o dia seguinte. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. Gênesis 1, em versículo 13. Quarta, como podemos observar neste texto, passou o período da tarde até o amanhecer, no amanhecer é que começou o dia seguinte. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. Gênesis 1, em versículo 19. Quinto, como podemos observar neste texto, passou o período da tarde até o amanhecer, no amanhecer é que come. E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra, que tinha feito. No sétimo dia Deus já havia concluído a obra que realizará, e nesse dia descansou. No sétimo dia acabou Deus a obra que tinha feito, e cessou no sétimo dia de toda a obra que fizera. Tendo Deus terminado no sétimo dia a obra que tinha feito, descansou do seu trabalho. Gênesis 2, em versículo 2. Por que repetição de uma frase por 6 vezes? É para que os analfabetos espirituais aprendam de uma vez por todas que a teologia é o espírito da mentira. Como podemos observar de forma honesta e jamais religiosa, o dia semanal começa no nascer do sol e jamais no pôr do sol como tem sido ensinado, ao mesmo tempo os que estão guardando o sábado do sétimo dia de um pôr do sol ao outro, na verdade eles estão guardando a noite de sexta-feira e a parte clara do dia sabático, sendo assim, estão seguindo regras da religião. Nestes são tão transgressores bem como que não o guarda de forma alguma. Concluo com os seguintes questionamentos embasados no livro de Gênesis capítulo 1 e versículo 2. Ele abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nesse dia repousara de toda a criação. Primeiro, para santificar é necessário que exista a profanação. Só existe profanação se existir pecado. Como não existia pecado também não existia profanação, não existindo profanação não havia necessidade de ser santificado porque já era automaticamente santificado. Sendo assim, por que Deus santificou o sábado se não existia profanação do sábado? Segundo, para abençoar é necessário que exista a maldição. Só existe maldição se existir pecado. Como não existia pecado também não existia maldição, não existindo maldição não havia necessidade de ser abençoado porque automaticamente já era abençoado. Sendo assim, por que Deus abençoou o sábado se não existia maldição em torno do sábado e muito menos na terra? Já fiz este questionamento pessoalmente para várias pessoas, e todas elas apenas enrolaram e nada responderam. Autor, Eurias Rodrigues Carneiro.